que você me falar, eu começo. Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer ao convite. Fico muito para mim é muito uma honra estar aí com vocês, né, contribuindo para a apresentação desse curso. O tema é um tema muito extenso e, portanto, eu vou tentar colocar colocar alguns tópicos, né, e para que eu possa abranger o máximo de coisa possível, né, e passando de forma né, mais geral. Mas antes de começar, né, a apresentação, eu acho muito importante esse slide, né, que é o objetivo principal de todos nós, que é a reprodução. Né? É com ela que a gente começa a ter os nossos resultados, né, que é ter uma boa quantidade de animais que podem sair daí bons campeões, né? E para atender a esse aspecto, a gente tem que estar cercando todos esses itens. Isso é muito importante, porque se um desses itens falha, eu tenho um comprometimento do item principal. Então, a qualidade da ave, né? Todos vocês já têm um conhecimento muito amplo disso, estamos sempre se aperfeiçoando. A questão do manejo também é uma questão muito bem dominada, porque, afinal, é uma ave criada há centenas de anos. A questão de ninhos, né, o estado do pássaro, observação de comportamento, e etc. E os cuidados com saúde também é uma coisa muito bem dominada. Agora, a questão de manejo alimentar, ela já passa por, eu considero, ela já passa por alguns detalhes que muitas vezes ficam ocultos. Falhas no manejo alimentar, elas geralmente repercutem em um desses itens e são tratadas como falhas num desses itens, principalmente no aspecto saúde. Né? Então, ter um bom domínio disso aqui é fundamental, e eu diria que talvez o mais difícil, né, para a gente conquistar essa perfeição, né, de estar cercando todos esses itens. E aí tem uma diferença muito grande que eu costumo colocar entre alimentação e nutrição. Né? A alimentação, eu falo o seguinte, a alimentação, se eu dou hambúrguer com batata frita, chips, picolé, né, o que for, para os meus filhos, eu estou alimentando eles. Né? Eu estou nutrindo eles com energia. Mas eu estou munindo eles de energia. Mas eu não estou nutrindo ele bem. Né? O termo nutrição, ele é utilizado para uma perfeição da nutrição. Ela é tida quando você atende a todas as necessidades metabólicas do animal para aquela sazonalidade, para aquele estado do animal, né? Seja reprodutivo, seja de crescimento, ou de muda, né? Ou de manutenção e etc. Né? E na nutrição perfeita, a gente não pode nem sobrar, nem faltar. Né? Então, tudo tem o que a gente chama de balanceamento nutricional. Né? O balanceamento também alimentar. Né? O que você vai dar? Né? Quais as doses que você vai usar, tanto de alimentos, para cumprir aqueles, né, os requisitos nutricionais de proteína, minerais, vitaminas, etc. Né? Então, esse é o grande segredo de tudo isso. Né? A gente vai falar um pouco, né, de desenvolvimento de ações, como elas foram desenvolvidas, como a MegaZoo chegou aonde ela está, um pouco sobre alimentos naturais e balanceados, né, essa polêmica que existe entre as duas opções, falar um pouco dos conceitos mais modernos de nutrição e abranger alguns aspectos sobre qualidade dos alimentos. Para que a gente chegue a um bom produto, primeira etapa, a gente começou na verdade, há mais de 20 anos, né? Já tem 22 anos o projeto MegaZoo. Na época, tinha muito menos conhecimento do que hoje sobre nutrição. Então, a primeira etapa nossa foi desenvolver pesquisas, né, fazer parcerias com universidades para a gente conhecer um pouco sobre nutrição. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar, gente, um pouco de outras espécies também, mas sempre focando em aves, né, e sempre batendo muito nos canários, que é o principal objetivo. Mas é impossível falar de nutrição sem falar de outras espécies. Só para dar um exemplo, tinha um conceito de que para psitacídeo, por exemplo, precisava de 21% de proteína. E esse conceito era muito, inclusive, extrapolado, porque era um trabalho científico de um americano que tinha, para outras espécies silvestres, inclusive pássaros, né? Isso para manutenção.
E nós, com os dados que a gente tinha de outros, né, para alimentação de outras aves, inclusive aves de produção, a gente duvidou muito disso, né? E nós desenvolvemos trabalho com canários e com psitacídeos, e vimos que, para vocês terem uma ideia, a manutenção para manter o metabolismo basal de um papagaio 9% de proteína é suficiente. O canário não foge muito disso, né? Então, níveis... metabolismo basal, gente, é o metabolismo básico do animal, aquele nível em que ele não está fazendo nada, só está se mantendo, né? E, então, assim, existe um conceito muito errôneo de que proteína, alta proteína, é bom. E, na verdade, como eu falei antes, a proteína é fundamental que você mantenha níveis adequados, porque a diferença entre proteína prejudicial e a proteína ótima e a ruim, ela é muito pequena. Se você sobe um pouquinho mais, ela já começa a comprometer metabolicamente o pássaro e aí trazer resultados negativos para a criação, né? Tá certo. Então, nós fizemos, no total, quase mais de 50 trabalhos científicos, né? Na verdade, muitos deles a gente apoiou esses trabalhos com universidades, né? Tanto na Universidade Federal de Minas Gerais, quanto na UFLA, são as duas principais parceiras nossas, inclusive com publicações em alguns trabalhos, em alguns congressos internacionais, em pesquisas científicas, etc. Eu não sei porque para mim aqui interrompe uma tela que está aparecendo, mas alguns dados, quando a gente faz esse tipo de parceria, alguns dados ficam restritos a nós, né, e não são publicados. E isso é muito importante também, que são dados estratégicos, né? Vou citar alguns trabalhos, né, para dar alguns exemplos para vocês. Esse, por exemplo, é um trabalho publicado que a gente definiu o nível adequado de proteína para canários em manutenção, né? A gente também fez trabalhos comparativos de digestibilidade de alimentos e inclusive, não só de alimentos individuais, como também de alimentos industrializados, não só os comparativos entre os nossos alimentos, como também de concorrências, né? E isso foi muito importante também para nos ensinar a definir, né, a melhor estratégia para obter os melhores resultados. É um trabalho muito emblemático, que ficou famoso no mundo inteiro, que foi, inclusive, elogiado pelos principais nutricionistas do mundo, foi publicado num congresso que teve internacional de nutrição de animais silvestres, de aves silvestres, era específico para aves. Veio desse trabalho que a gente fez, que gerou 3 teses de doutorado, e onde a gente juntou 36 papagaios e para fazer uma série de pesquisas, né? Eles ficaram mais de mês na universidade, a gente bancou todo gaiola metabólica, alimentação, etc. E uma coisa, aqui tem eu gosto de mostrar alguns resultados. Esse, por exemplo, mostra, porque ainda existe pessoas que acreditam que rações pelletizadas são os melhores produtos para animais, né, que apresentam as melhores digestibilidades. E aqui ficou muito claro que aqui, gente, são aminoácidos. Para quem conhece bem, do lado esquerdo, né, a gente tem que lidar não com proteína, né? Um bom balanceador de alimentos, ele faz o balanceamento em micronutrientes e não em macronutrientes, né? Macronutrientes são aqueles que vocês veem nos rótulos, tá? Mas o micronutriente é aquele que compõe os macros, né? A proteína ela é composta de aminoácidos, as gorduras são compostas de ácidos graxos, né? E assim por diante. Temos diferentes tipos de fibras, e vocês veem no rótulo como fibras brutas. A gente não quer, a gente lida com fibra solúvel, fibra insolúvel, né, FDA, FDN, né, e etc. Então, isso é muito importante. Então, aqui vocês veem que a digestibilidade é muito grande. Outra coisa importante é com relação às sementes oleaginosas, né? Elas têm uma digestibilidade altíssima em geral, né? Isso é muito importante. Eu já quero colocar aqui, porque a gente não pode demonizar nada, né? Mas, como eu disse, a gente tem que dosar um pouco, né? Muitos demonizam as sementes oleaginosas, o girassol, né, o níger, a linhaça, e eles todos têm características muito parecidas com esse aqui.
né? Olha aqui, 92% de digestibilidade, altíssimo isso, né? Falar um pouco também agora sobre essa questão, alimentos naturais com os alimentos balanceados. O Tito, eu acabei não vendo, acompanhando a hora aqui, você me dá um toque, tá? Quando meu tempo estiver estourando, que eu vou, né, faltando uns 15 minutos. Né? Eu vou pedir, ver se você consegue ir passando os slides e falando de acordo com os slides. Vai ficar bem didático, legal. Ok. Então, primeiro, para canários, nós temos as sementes, né, que é um grande alimentador de canários, né? E aí tem um conceito muito importante, pessoal, que é o conceito de concentração nutricional. O animal que está em estado livre, ele se movimenta muito mais. Né? Você tem casos, por exemplo, de aves que voam 100 km por dia para obter o seu alimento. Então, são atletas. Né? E como bons atletas, todo atleta come muito mais. Agora, se você coloca esse animal numa gaiola, ele está sedentário. Quem que vocês acham que come mais? Eu, que sou sedentário, magrinho, né, no me movimento muito, ou um atleta de alta performance? É claro que ele vai comer muito mais, ele precisa de mais energia, né? Ele tem que gastar essa energia. Então, quando você traz um animal para dentro de uma gaiola, né, e coloca ele em estado de sedentarismo, ele vai comer muito menos. Se ele come muito menos, ele precisa de quê? Ele precisa de mais concentração nutricional. Então, as sementes já deixam de ser o melhor alimento só nesse raciocínio. Né? O outro raciocínio importante que eu gosto de colocar, gente, eu gosto muito de dar exemplos do dia a dia, voltando também aos atletas. Né? A gente bate recordes a cada ano. Dos últimos, se você pega o corredor de 20 anos atrás, ele hoje ele corria muito menos do que hoje. Vocês acham que a gente melhorou evolutivamente o nosso músculo e a nossos ossos e etc.? Você acha que evolutivamente dá tempo da gente melhorar geneticamente? Ou houve uma melhora na preparo desses atletas? Né? Então, a alimentação ela é fundamental para você ter uma melhor performance, um melhor desenvolvimento. E isso é obtido com estratégia de biotecnologia, que hoje é o que a gente mais tem hoje à disposição. Né? Então, eu não posso querer ter animais de alta performance, de plumagem, de desenvolvimento de perfil, índice de natalidade, índice de fertilidade, etc., alimentando ele com alimento que se dava há 20 anos atrás. As coisas evoluem. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro argumento que a gente tem entre alimentos naturais e balanceados. Né? Além disso, num criatório, eu raciocino o seguinte: você pode ter 50 passarinhos dentro de um quarto. O conceito não é muito diferente de você ter 50 mil galinhas dentro de um galpão. Porque ali você tem alta concentração. E aí você precisa de usar conceitos de alta produção. E qual a base desse conceito? Eu tenho que limpar o máximo possível o meu criatório. Eu tenho que trazer tudo que entra para dentro do pássaro tem que ser o mais limpo possível, e tudo que sai dessas aves tem que ser eliminada o mais rápido possível. A limpeza. Eu preciso de ter alta ventilação. Né? Você dá alimentos à base de semente, você está levando coisas e trazendo invasores ali que vão estar constantemente agredindo aquele pássaro e trazendo ele para baixo. Né, que são produtos alérgicos, ácaros, as cascas de semente espalhando pelo quarto, né, inclusive uma alta volume fecal, né, porque quando você dá semente, você tem alta fibra e gera alto consumo alimentar, isso gera alto volume fecal, que gera maior índice de sujeira. Então, tudo isso acaba comprometendo bastante, né, a performance do animal como um todo. Fora isso, a gente ainda tem o que a gente chama de balanceamento nutricional propriamente dito. Né? A indisponibilidade de alguns nutrientes, os problemas de controle de qualidade que eu já falei, né? Desequilíbrio de cálcio e fósforo, e aí obriga ao quê?
obriga as pessoas a começarem a colocar aditivos para suplantar essas deficiências que ele acredita. E, na minha experiência, eu já conheço centenas de criadores, as pessoas tendem a errar para mais. Com medo de errar, elas acabam dando um pouco mais. Dando um pouco mais, exagera, e aí causa problemas nutricionais por excesso de nutrientes. E esse é o caso mais comum que tem. É raro eu ver problemas de falta de nutrientes. Geralmente eu vejo problemas de excesso. Inclusive excesso de alimento, excesso de energia, que vai causar uma baixa fertilidade do animal. Né? Começando com o macho, que vai fertilizar poucos ovos, depois a fêmea, que vai botar poucos ovos, até ter uma falha total e não colocar ovo nenhum. Né? E o mais interessante, como eu falei lá atrás, que tudo em nutrição, ele demora um pouco, nem tudo, mas muita coisa na nutrição, em falhas nutricionais, os problemas acontecem a longo e médio prazo. Né? Então, às vezes, a pessoa, aí é muito comum, por exemplo, eu falo, olha, suas aves estão obesas, tem que fazer uma dieta. Só vai começar a reproduzir fazendo dieta. Né? Aí o cara faz a dieta, porque ele sofre com isso, né? Acha que está matando o bicho de fome. Né? Aí chega no primeiro ano, não acontece nada. Ele falou, não adiantou. Né? Porque a gônada, você tirar a gordura de gônada é o processo mais difícil que tem. Primeiro, a ave tem que emagrecer toda, depois começa a sair o que a gente chama de gordura visceral. Né? Então, é um processo demorado. No segundo ano, que você começa a ter seu resultado. E o ótimo do resultado vem com 3 anos, às vezes 4 anos, dependendo do ritmo de queda de energia que você vai impor para o seu plantel. Né? Então, essas coisas demora para começar a ter problemas e demora para você resolver alguns problemas. Né? Outra coisa típica de problemas do estado nutricional aqui, que leva à indisponibilidade de nutrientes, esses problemas de controle de qualidade são as doenças. Se vocês observarem, quem faz necrópsia normalmente vai achar o que a gente chama de oportunistas, bactérias ou fungos oportunistas, né? Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Cândida, que não são capazes de provocar doenças sozinhos. Eles entram quando tem uma anomalia no pássaro, quando tem um déficit imunológico no pássaro. Né? E por que esse déficit imunológico aconteceu? É essa pergunta que todos têm que fazer. Né? E muitas vezes é em função de todo esse desafio que no dia a dia é imposto para os pássaros, né? Que ácaros, invasores, deficiência nutricional e etc. Né? Aqui, por exemplo, uma foto de um ácaro, né, presente em sementes. Né? Essa foto, por exemplo, é de um papagaio que morreu com aspergilose. Né? Você vê que os sacos aéreos dele foram todos invadidos por Aspergillus niger, que é um produto que está no alimento como um todo. Né? Então, ele teve, e aqui um peito de faca. Então, por que houve esse peito de faca? Aqui eu gosto de comparar um pouco o girassol, né? O níger, o girassol com a ração, né? Um alimento extrusado. Os níveis adequados e os níveis dessas sementes. Olha que de energia, você tem o dobro de energia. Né? Você tem quase 10 vezes mais gordura do que o animal precisa. Né? O dobro de proteína. Então, alimentar esses animais com excesso de gorduras oleaginosas é o que mais o pássaro gosta. Mas será que isso é bom para ele? Né? Essa é a pergunta que todos nós temos que fazer. E aqui é o que causa, né, esse excesso quando dado, né, em demasia. Os possíveis efeitos das sementes, né, que eu já falei, problemas respiratórios, imunodepressão, né, problemas hepáticos, problemas gastrointestinais, né, aumento da necessidade de uso de antibióticos, que esse é um problema gravíssimo que eu vejo entre os criadores, né, entrar num ciclo vicioso da medicação. E isso é muito sério, porque compromete até mesmo a segurança de vocês. Pouca gente sabe disso. Mas, para vocês terem uma ideia, o uso de antibiótico veterinário é tão sério que alguns antibióticos hoje são proibidos até para o veterinário prescrever, como estratégia para resguardar ao ser humano
as constantes resistências de bactérias que estão tendo em de algumas bactérias. Então, está muito séria a questão de resistência. E o que nós estamos fazendo em dando antibióticos à revelia para esses animais e à vontade, né, anualmente, é criar um ciclo vicioso gravíssimo no seu criatório. Então, a estratégia que nós vemos é preparar o animal, né, para sozinho conseguir lidar com todos esses desafios que ele lida, né? Eu tenho um exemplo, até comigo, que, por exemplo, olha, é o exemplo de um fígado que foi totalmente tomado por excesso de gordura. Uma dieta com muita gordura, e essa gordura vai acumulando no fígado, até ele tem uma hepatite aí, né? Uma cirrose hepática causada por excesso de gordura. E alguns pássaros nativos isso é comum. É muito comum com um papagaio, né? Mas com pássaros nativos que comem muito níger, né? É também comum. O pintacilgo, periquitos, etc. Isso aqui é um periquito também que morreu com esteatose hepática. O fígado fica enorme, né? E aí veja que ele está amarelo. Eu gosto desse slide porque o criador ele vai muito no que o pássaro gosta de comer, né? Então eu vejo demais aquele exemplo. Essa ração é muito boa. Olha, meu bicho pegou de cara, pegou direto. Né? E existem muitos subterfúgios para você aumentar a palatabilidade do animal, mas muitas vezes eles não são os melhores, não são os mais corretos, porque gordura e carboidrato é altamente atrativo para qualquer ser vivo. Né? E um dia eu vi na Veja essa reportagem e eu tirei a foto e botei nas minhas palestras, né? Porque eu falei isso, e o cérebro não está nem aí com a sua saúde, ele gosta mesmo de hambúrguer com batata frita. Vocês veem que o cérebro, quando você dá gordura, você ativa a mesma zona do prazer, de drogas e sexo. Né? E aí já é uma teoria minha, gente, isso para mim é uma estratégia até evolutiva, porque encontrar energia na natureza é altamente perigoso, porque você pode ser a energia de um cara maior que você, né? Existem predadores na natureza. E as aves, os pássaros, são presas. E como presas, eles são super desconfiados. E esse é um conceito importante que vocês têm que ter. Porque pássaro, ele não gosta de mudanças. Se o pássaro está acostumado com uma cor de comida, ele vai querer, se você mudar, ele vai querer aquela mesma cor. Ele vai querer aquela mesma textura. Se você dá um produto que é mais grosso e passa a dar um produto mais fino, ele vai rejeitar. Ele rejeita qualquer mudança. Então, qualquer mudança num criatório da alimentação, ela tem que ser muito gradual. Você jamais pode esperar que você coloque um alimento novo ali e que ele pegue de cara. Às vezes pode até acontecer, mas normalmente ele rejeita. A não ser que aquele alimento seja muito parecido, né, nesses aspectos, com o alimento anterior. Um outro conceito importante, né, que é o gasto energético, a baixa concentração nutricional dos alimentos, que eu já coloquei, né, que é o consumo de alimentos que é muito inferior. Né? Eu acabei adiantando esse assunto, né, Tito? Você falou para eu ir falando de acordo com as planilhas, os slides, eu estou adiantando um pouquinho. Mas é esse conceito muito importante. Né? Uma alimentação em cativeiro, ele jamais vai ser igual à alimentação obtida na natureza. Aliás, um conceito interessante, que a gente fala que os pássaros são granívoros, mas esses granívoros, eles não encontram grão no inverno. Né? No inverno, eles se alimentam de folhas e insetos. O grão, o conceito os granívoros, eles encontraram uma maneira de, no verão, onde tem maior disponibilidade de grãos, eles conseguiram aproveitar e predar esses grãos. Eles evoluíram o bico e o aparelho digestório para poder aproveitar esse grão que até então eram inexplorados, né, por outros animais. Né? Mas eles não precisam do grão para sobreviver. Né? Esse é um conceito muito importante para vocês. O conceito de energia também é muito importante. Né? Porque a gente tende a achar que energia é igual à energia que a gente toma no energético, né? Que é a cafeína, é o chocolate, o guaraná, aquilo que é um estimulante.
né, que pode sim até esquentar o animal. Mas o conceito nutricional de energia, ele é um combustível, é a gasolina nossa. Só que no motor, né, da gasolina, ele dissipa essa energia em forma de calor. E aí ele tem que ter água lá para esfriar o motor, né? No conceito nutricional, você não pode jogar fora a energia. Então, o que você faz com ela? Você guarda. Como você guarda isso? Guardando em gordura. Né? Então, quando eu dou excesso de energia para o meu animal, né, eu vou estar engordando ele aos poucos. Ele está armazenando aquilo ali, por quê? Porque lá para frente ele pode ter um problema de não achar esse alimento. Né? Então, ele pode ficar, o ser humano pode ficar mais de mês sem comer nada, só bebendo. Não pode ficar sem água, né? Mas sem comida pode ficar mais de alguns meses sem comer nada. Né? A gente sabe disso. Então, é por isso que a gente guarda essa energia. Mas isso tem que ser tomado, a gente tem que lembrar sempre disso, que a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Né? Aqui, por exemplo, no trabalho que a gente fez, entre o nosso alimento e o alimento de uma concorrência, mostra que o nível de absorção energética do nosso produto estava adequado ao nível de um animal em manutenção, né, com uma certa atividade, que é um nível próximo de 130 quilocalorias. Ao passo que um outro alimento que tinha uma palatabilidade até bem maior, uma aceitação maior, ele estava dando um excesso de energia. Né? Isso porque tinha mais gordura para poder o quê? Atrair mais aquele pássaro. Né? Às vezes a gente coloca alimentos com muito açúcar, que atrai mais o pássaro. Né? E isso acaba causando problemas a longo prazo. Né? Então, nem sempre a alta palatabilidade, né, pode se traduzir em alto benefício. Porque a alta palatabilidade pode se traduzir em excesso de energia. Né? E outra coisa importante também para ser considerada é o desperdício de alimentos. Quando eu dou um alimento, eu tenho que ver que, às vezes, esse alimento ele baixa muito do comedouro, mas ele tem um consumo excessivo, porque o pássaro acaba jogando muita coisa fora. Isso acontece, por exemplo, com semente. Né? As sementes, o consumo médio de uma semente é de 12 a 15 gramas de um canário. Né? O consumo médio de um canário com alimento extrusado nosso é de 3,8 gramas. Né? Então é uma diferença muito grande. O consumo não, o gasto, né, que se envolve também o desperdício, né, o que cai no fundo do comedouro. E aí você tem a ideia que alguns criadores têm de reaproveitar esse alimento, essa semente que cai no fundo do comedouro, ou no fundo no fundo da gaiola, né? E tem até aqueles limpadores de semente, né, que sopradores de semente. E isso é o maior erro que alguém pode cometer, né? Porque aí você está espalhando doenças para o seu criatório inteiro. Né? Então, um pássaro ali pode ser o grande disseminador ali de um coronavírus, né? Entre aspas. Então, gente, falando agora um pouco sobre nutrientes, alguns conceitos, né, básicos de nutrição, eu já falei en passant sobre proteína, lembrando que nos rótulos a gente tem o nome proteína bruta, porque ela ali traduz o conteúdo nitrogenado, componente nitrogenado de um alimento. Então, se eu ponho ureia, por exemplo, no alimento, eu estou dando alta proteína bruta. Só que aquilo ali não é nulo. O pássaro não vai usar nada dessa ureia. O couro do meu sapato, ele tem uns 80% de proteína, mas se eu me alimentar de couro, eu morro de fome, porque ele não tem nenhuma, não consegue, o meu organismo não consegue processar a gordura do couro. Né? Então, a gente tem que ter um conceito de digestibilidade da proteína. Eu costumo comparar a proteína a uma casa. Né? Quando eu vou usar essa proteína para um animal, ele pega essa casa e tem que desmontar a casa, né, que aí é digerir a proteína, né, tem que transportá-la, né, que é processo no trato gastrointestinal ali, né, para sair do intestino, ele tem que ser absorvida pelo intestino e voltar ir para a circulação sanguínea em forma de aminoácidos para ser montada novamente, né, em outro local. Nesse processo,
perde-se tijolo, perde-se telhado, perde-se, né, alguns componentes que tem que ser complementado com novos alimentos, né? Agora, o conceito que a gente tem, que é o conceito de proteína aminoácido limitante, é que se faltar um aminoácido nesse processo de montagem, eu montei uma casa e não coloquei todos os telhados da casa, a proteína não funciona. Então, eu preciso de todos os aminoácidos para montar a minha proteína. Se faltou aminoácido no meu corpo, acabou o processo de formação de proteína, né? Todos os outros aminoácidos que eu vou consumir vão ser jogados fora, vão ser desaminados e ser transformados em energia, e traz um estresse metabólico tremendo para o animal, né? Então, o conceito que a gente fala é de Net Protein Utilization, que é a proteína que é transformada em proteína de novo no seu corpo. A gema de ovo, por exemplo, ela é considerada quase 100%, né, que é o que a gente chama de proteína ideal para um pássaro. Né? E aí eu pus aqui alguns exemplos de percentual de proteína que é digerida e transformada em proteína novamente, né, de acordo com o alimento, em aves. Você vê que, por exemplo, se eu pego farinha de sangue, o meu aproveitamento é só de 4%. Né? Aqui eu coloquei o custo em pesos, né? E vejam que a farinha de sangue, ela fica até mais cara, né? Se eu considerar os 3,8%, né? Do que a gema de ovo, né? Sem contar com o estresse metabólico que ela vai causar. Então, esse conceito é muito importante. A gente tem um conceito do aproveitamento dessa proteína. E isso vale também para os outros nutrientes básicos, né? E todo o excesso é complicado. Aqui, por exemplo, é uma foto de uma ave que morreu com gota úrica, que nada mais é do que os uratos, né, dessa desaminação toda que ele produz de excesso de proteína, ele acaba se acumulando nas juntas e nas vísceras. Esse aqui, no caso, é um tucano, ele morreu com um problema que é o rim dele, que ele deveria estar nessa finura aqui, olha o rim. Né? Olha o tamanho que ele virou. Né? E esses brancos aqui são os uratos, que foram acumulando, né, no rim, e ele morreu de insuficiência hepática, renal. Eu falei também para vocês sobre o uso de biotecnologia, né? E eu acho que esse é o conceito mais importante para o alimento super premium. Nós, hoje, avaliamos bem, é claro, os macroingredientes, que são as matérias-primas básicas, soja, milho, né, ovo e etc. Mas eu diria que o maior segredo de um alimento super premium hoje está nessa palavrinha aqui, que são os nutracêuticos. Né? Que são, os nutracêuticos são os constituintes dos alimentos funcionais. Os nutricionistas viram, vocês sabem disso, que existem vários alimentos que fazem bem. E o que a gente fez, então? A gente conseguiu arrumar tecnologia para extrair o agente que faz bem daquele alimento. Né? E esses são os nutracêuticos. Então, existem dezenas de exemplos de nutracêuticos. Né? Aqui eu vou citar alguns deles para vocês. Né? Temos as fibras, que hoje tem... sabe-se que são muito mais importantes do que o conceito de que tinha há uns 20 anos atrás, né? Os probióticos, os antioxidantes, para mim é o grande segredo de tudo, está nos antioxidantes, né? Ele é muito mais abrangente do que se pode imaginar. Os nucleotídeos, imunoglobulinas, né? Os próprios aminoácidos, a gente tem alguns aminoácidos estratégicos que não são essenciais, mas que se você fornecer um plus dele, ele traz benefícios incríveis para os animais, né? E assim vai. Um deles, por exemplo, o que eu gosto de colocar aqui é o ômega 3. Né? E aqui, em especial, o ômega 3 de origem marinha, que são os ômega 3 de cadeia longa. Né? E entre esses dois, que são os ômega 3 de cadeia longa, depois, quem tiver tempo, dá uma olhadinha na internet sobre esse carinha aqui, ó, DHA. Né? Para quem, por exemplo, trabalha com canário de canto, que é um dos grandes aliados do canário de canto. Né? É um grande aliado para processos inflamatórios, né? Ele traz mais imunidade, ele melhora muito o empenamento, a beleza das penas,
né? Ele ajuda a reduzir colesterol, e isso é fundamental aí para um bom desempenho. Só que é um produto extremamente caro. Eu tenho um ômega 3 de origem vegetal, que a linhaça é muito rica nele. Né? Por isso que é bom dar um pouquinho de linhaça. Passa um pouquinho, não muito, né? Porque ela tem 50% de gordura. Mas o ômega 3 DHA é imbatível. Né? A gente tem os prebióticos, que, como o próprio nome diz, são produtos que vão beneficiar a flora intestinal, né? Benéfica do animal, para do animal. Eu falo muito, gente, na verdade, a grande preocupação de quem está formulando uma dieta para o seu pássaro tem que ser a parte intestinal, né? Porque o intestino sadio diz tudo, né? Se você quer, isso vale para nós também. Qualquer problema aí que afete o intestino te dá um mau humor terrível, né? E aí você acaba causando, e acaba levando a efeitos negativos que pode gerar até o óbito. Né? E animais, os pássaros, são especialmente sensíveis a isso. Né? Então a gente tem uma preocupação gigante com a questão intestinal do pássaro. E os prebióticos são aliados importantes. O fósforo, por exemplo, que são os frutoligosacarídeos, eles são alimentos para as bactérias benéficas. Eu brinco que no intestino, né, de qualquer animal existe uma eterna luta do bem contra o mal. Né? Nós temos as bactérias potencialmente perigosas e os protozoários e os fungos, as leveduras ali, que são potencialmente patogênicos. Nós temos aqueles que são, no caso das bactérias, as bactérias gram-positivas, né? Que são benéficos, que trazem uma perfeita acidez intestinal, que inclusive estimulam as vilosidades intestinais a crescerem, etc. Né? Qualquer desbalanceamento ali entre esses dois grupos de micro-organismos leva a primeiro efeito disso é o quê? Diarreia. Por isso que quando a gente come um alimento estragado, aquele alimento passa pelo intestino e dizima as bactérias, os micro-organismos benéficos. E aí ocorre esse desequilíbrio que dá uma diarreia violenta na gente. E às vezes nem é uma diarreia infecciosa que a gente chama, né? É uma diarreia alimentícia. Né? Então isso, e que pode vir a abrir caminho para a entrada de patógenos, porque ocorre ali uma inflamação das paredes intestinais e ali abre caminho para entrar algo muito mais sério. Né? Então a gente tem que estar sempre cuidando disso. Outro produto que é excelente, que era um antigo, todo mundo conhece ainda como MOS, eu acho que vocês todos devem conhecer, boa parte de vocês. Hoje o MOS já está totalmente ultrapassado. Né? Nós, na Megazoo, utilizamos as paredes celulares, paredes de leveduras selecionadas. Né? Então nós conseguimos hoje selecionar cepas de leveduras, a gente traz isso importado, cepas de leveduras que têm as partículas, que a gente chama de fibrias, em alta concentração. E por nanotecnologia, a gente consegue extrair especificamente essas partículas que estimulam a parede intestinal a se desenvolver. Né? Então, elas não só se ligam às bactérias patogênicas, né? Elas ligam às bactérias patogênicas e expulsam essas bactérias, como também elas fazem microestímulos das velocidades intestinais e fazem com que essas velocidades cresçam. Elas também saem das velocidades intestinais, entram para o corpo e trazem o que a gente chama de uma microestímulo. Elas são imunomoduladoras. Então, as paredes celulares de leveduras, elas são imunomoduladoras do aparelho, do organismo como um todo. Elas expulsam as bactérias patogênicas e ainda estimulam as velocidades intestinais para fazer um intestino mais resistente. Né? Os probióticos, propriamente ditos, né, que são as bactérias, são as leveduras, e eu acho muito importante aqui a gente trabalhar tanto com bactérias quanto com leveduras, especialmente para criadores que tendem a usar muitos remédios. Né? Eu sei que muitos criadores alimentam os seus pássaros, ministram antibióticos anualmente aos seus pássaros, então a gente coloca o quê? Levedura, que vai se manter ali, ela não vai ser afetada pelo uso de antibiótico.
E se você utilizar um antifúngico, né, essas leveduras vão ser dizimadas, mas as bactérias que a gente utiliza vão continuar ainda ativas, né, e aí estabilizando bem esse intestino. Agora, qual tipo de levedura, qual tipo de bactéria se utilizar, também faz grande diferença, né, porque a gente tem diferentes tipos aí de bactérias, né, e hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente usa o Saccharomyces boulardii, que é o melhor que existe, né, e que recentemente começou a ser utilizado para animais também, e é o que tem para humanos. Vocês vão nas farmácias aí, vocês vão achá-lo, né? O mais famoso é o Floratil, né? Que é para controle de diarreias. O inositol também é um aliado muito importante e que é desprezado pela maioria, né? A gente trabalha muito com inositol, todos os nossos produtos possuem inositol. Ele é uma pseudovitamina do complexo B, e ele não só reduz o colesterol, ele diminui a depressão, né, diminui o estresse, e ele tem um efeito muito importante sobre regeneração celular também. E é por isso que ele tem, inclusive, funções anticancerígenas. E para a recuperação celular ele é fundamental, né? A gente tem até usado isso de forma estratégica em alguns casos aí, na nossa Critical Care, no produto que a gente está fazendo, experimentando para betas, que tem as caudas ali bastante afetadas, né, pelo processo todos e etc. Os antioxidantes, esses eu acho que são assim, extremamente importantes. Quem não conhece, né, eu vou explicar por que dessa palavra antioxidante, mas o oxigênio que nos fornece a vida, ele cobra um preço, né, que é a nossa morte. É o oxigênio que mata a gente. Só que ele demora 80, 90, né? Ultimamente tem demorado mais tempo, né? Antigamente eram 60 anos em média, agora já está caminhando para 75, daqui a pouco vai chegar para os 80 em média, né? Para ele cobrar esse preço dele. Porque o oxigênio é um dos metais, né, mais tóxicos que tem, né? Mais corrosivos que existe. Ele corrói até aço, né? Então, um dos minerais, né? Não falei metais, serreia, um dos minerais. É um gás, né? Então, o processo de utilização de oxigênio, ele gera o que a gente chama de radicais livres, né? E esses radicais livres que tem um efeito muito maléfico sobre as células. E você trazer esses antioxidantes, e aqui eu cito alguns principais deles, você está diminuindo esse efeito imediato que o antioxidante traz. Agora, quando eu trabalho com uma carga maior de outros antioxidantes, muitos antioxidantes, eles são também imunoestimulantes e fertilizantes, como, por exemplo, a vitamina E, né? Como, por exemplo, a vitamina C, que é um imunoestimulante potente, né? Ou a cantachantina, pessoal. A cantachantina é um dos antioxidantes mais potentes que tem. Tá? Só que o problema do criador de canário é que ele usa 1000 vezes mais cantachantina do que necessário como antioxidante. Então, ela passa a ser um pouco tóxica, né? Ela quando dada em excesso, ela é hepatotóxica. Agora, quando dada em microdoses, ela tem um poder antioxidante gigantesco. E a gente utiliza a cantachantina em produtos não canário, né, em alguns produtos estratégicos nossos, né? Agora, e o selênio também, ele tem um efeito imunoestimulante potente, né? E um efeito fertilizante também potente. E o raciocínio interessante é que se eu utilizo carotenoides, utilizo outros tipos de antioxidantes, né? Juntamente com a vitamina C e selênio, eu acabo poupando metabolicamente a utilização destes microelementos como na via metabólica prioritária, que é a antioxidante. E sobra o quê? Sobra a vitamina C e selênio para a via metabólica, imunoestimulante e fertilizante, né? E isso é muito importante. Gente, esse poder dos antioxidantes é tão grande, eu gosto muito de falar isso, porque eu me dei conta há uns 3 anos atrás, que eu dava palestra para todo mundo, falava dos antioxidantes, mas eu mesmo não tomava.
E aí eu comecei a tomar, né? Desde então, eu nunca mais tive uma gripe forte. Eu ainda pego gripe, né? Mas ela não me derruba. Nunca mais uma gripe me derrubou. Eu nunca mais tive sinusite. Eu tinha sinusite todo ano, às vezes 2 vezes por ano. Nunca mais eu tive sinusite, né? O máximo que acontece comigo é uma coriza, né? O meu nariz escorre, aí eu falei, estou gripado. Mas o meu estado, né, metabólico, eu estou super ativo, né? Eu não fico meio acamado, né? E isso se dá aos antioxidantes que eu tomo, né? Que inclui a vitamina C, inclui compostos fenólicos, que é os sucos vermelhos, frutas vermelhas que eu tomo todo dia, né? Um pedacinho de barra de chocolate, uma barrinha pequenininha de chocolate altamente denso que eu tomo também todo dia, com 70% de cacau, né? Um vinho que eu tomo todo dia, né? Isso aí matou. Só de tomar, e para aí vale um recado para o coronavírus, né? Só de tomar 50 gramas de vitamina C todo dia a mais, ela vai trazer um resultado espetacular. 50 miligramas, desculpa, gente. Lembrando que esses efervescentes têm 1 grama, muito mais do que vocês precisam, né? Então, assim, pegar 1/4 de um efervescente já ajuda enormemente o estado metabólico de vocês todos, né? Os nucleotídeos são muito importantes, né, que os componentes do RNA e do DNA. Então, o nosso corpo produz nucleotídeos diariamente, mas dá-lo de forma exógena melhora muito, né, a imunidade e muito especialmente a saúde intestinal, né? Então, a gente faz amplo uso aí dos nucleotídeos. O plasma sanguíneo, que a gente utiliza também como fonte de imunoglobulina, para levar uma primeira frente de resistência na luz do intestino. Então, nós conseguimos já combater bactérias e patógenos, na verdade, ali já na luz intestinal, com essa imunoglobulina que a gente está fornecendo ali, né? Independente de ser plasma de aves, não precisa ser, né? Pode ser plasma de bovino ou suíno, né? Além da digestibilidade dela, né? Que é espetacular, tem 90% de digestibilidade. E até mesmo os alimentos funcionais, né, que a gente fez algumas pesquisas e realmente vimos que o efeito desses alimentos funcionais é muito positivo, né? E aqui eu trago especial atenção, que é o que a gente utiliza, né, o alecrim, o anis estrela, o própolis, eu gosto muito, o alho, né, algas, inclusive, né, a espirulina como fonte de antioxidantes, o esquizotríquio, que a gente usa como fonte de DHA, né, que é uma bactéria, uma alga marinha acumuladora de gordura, né? Ela tem riquíssima em gordura, 100% de DHA, a gordura dela. Então, isso tudo serve como estratégias. Agora, esses alimentos funcionais, muitas vezes, trabalham a longo prazo. Então, eu fornecer um alimento rico em anis estrela, né, em alho e própolis, que é a nossa estratégia principal, não vai, vocês não podem esperar um efeito imediato. Esse efeito imediato, ele é obtido com remédio, infelizmente, né? Agora, você trazer uma boa alimentação, um intake nutricional adequado, um manejo de higiene adequado no teu criatório, né? Manter sempre limpo, arejado, trazer todo esse conjunto que eu coloquei lá em cima naquela planilha, você vai ter uma melhor performance, você vai ficar totalmente independente, eu garanto, de medicações preventivas, né? Porque a prevenção é trazer um melhor resistência, fazer com que o organismo do animal resista bem a esses problemas, né, que podem causar. Eu quero dar agora, para finalizar, gente, eu não sei como é que está meu tempo aí, Tito, mas eu acho que ainda tem, né, uns 10 minutos, né? Isso, 10 minutos. Eu queria finalizar falando um pouco sobre custo-benefício. Eu acho, eu não tenho dúvida, na verdade, o meu acho aqui, eu quero dizer, eu penso, né, que um alimento caro, aliás, qualquer coisa cara é aquilo que você paga e não obtém resultado daquele pagamento que você fez. Isso sim é um caro. É a famosa frase, o barato que sai caro.
né? E isso vale para alimentos, né? Do mesmo modo que vocês, ao escolherem um alimento, vocês têm que pensar no custo-benefício, nós, ao fazermos os nossos alimentos, nós também temos que pensar no custo-benefício dos nossos ingredientes, né? E aí vai muito a diferença de um alimento super premium para o alimento premium, para o alimento de combate, né? Que são estratégias diferentes tanto o fabricante tem para trazer o benefício para o seu cliente, como o próprio criador tem também. O que ele quer? Qual é a estratégia que ele quer para o criatório dele? Agora, aqui eu cito alguns exemplos. Por exemplo, absorvente de micotoxinas, né, que é uma estratégia importante de biotecnologia para eliminar as toxinas que estão nas sementes. Eu tenho os aluminosilicatos, que absorvem só a aflatoxina, como eu tenho os glucomananos, que são absorventes orgânicos, que absorvem uma série de outras micotoxinas. Né, uma diferença de preço de 200%. Eu tenho antioxidantes sintéticos e antioxidantes naturais, que são também antioxidantes celulares, que vão não só proteger a ração, como também proteger a célula. A vitamina E é um exemplo do antioxidante natural. Né? A vitamina C, inclusive, ela protege também alimentos, né? Contra a rancificação. Então, a diferença de preço é gigante. Os probióticos, por exemplo, eu falei com vocês, o Saccharomyces boulardii, né? Ele custa literalmente 10 vezes mais do que outros probióticos. Né? Qual que é o custo disso? E qual que é o benefício? Aí vem até as matérias-primas propriamente ditas. Né? Entre, por exemplo, se eu vou usar quirera de milho ou fubá de milho no meu produto, ou se eu vou usar um milho inteiro, tipo 1. Se eu vou usar um milho tipo 2, que é um milho cheio de milho quebrado e ardido, é um milho com mais micotoxina, ou se eu vou usar um tipo 1. Né? Ou a farinha de soja crua ou extrusada, aí tem para vocês algumas diferenças de preços de matéria-prima. Né? Aqui, por exemplo, olha, eu peguei um milho branco para ficar mais claro para vocês, um milho tipo 2, que eu já tirei a palha, né, para ficar mais claro, né, porque o milho tipo 2 tem muita palha, muito sabugo de milho nele também, mas vocês veem que tem muito milho quebrado e muito milho fungado, né, que são esses milhos mais escuros que estão contaminados com fungo, ou o milho tipo 2, tipo 1. Né? Aqui vem também alguns exemplos, né? Olha o amendoim, olha o nível desse amendoim que eu encontrei numa ração para pássaros. Ele é um amendoim murcho. Ele está murcho porque o fungo já fez o trabalho dele. Cresceu tanto, consumiu a água do amendoim, aí murchou o amendoim. Ele ficou seco e fungado. E rico em micotoxina, que é altamente tóxico para o animal. Até pedaço de pão a gente encontra aqui. Né? Pão velho. E aí eu tentei a opção de usar um milho HPS, que é um milho tipo exportação. Né? Então, existe também a outra coisa importante a se considerar, qual a estrutura física também do seu fabricante. Né? Ele tem capacidade de garantir a asseguração de qualidade dos produtos, ele faz rastreabilidade dos seus produtos, né? Uma garantia de higiene dos equipamentos, otimização dos processos de produção, né? Um monitoramento dos seus fornecedores, a rastreabilidade desses fornecedores e dos produtos que ele vende. O que é isso? Se eu tiver um problema no meu produto, eu consigo rastrear quem foi que forneceu cada matéria-prima desses produtos. Eu consigo monitorar para onde eu mandei esses produtos. Né? Para fazer um recall, um recolhimento desses produtos de volta. Né? Então, isso é muito importante. Né? E esse, inclusive, é um dos motivos que a Mega Azul, muitos que compram lá na FOB, sabem que a gente é o único que anota o nome de todo mundo que compra. Eu tenho que emitir nota fiscal de tudo. Eu tenho que fazer a minha rastreabilidade. Eu tenho que saber para quem que eu estou mandando esses produtos. Né? A estrutura física, né, do criatório é muito importante, né, como eu falei. Né? Então, aqui tem algumas fotos, né, do seu criatório. Uma coisa importante, gente, do criatório, da fábrica, né, a próprio piso, né, de epóxi, piso limpo, a fábrica limpa, bem arejada, né, com equipamentos capazes de, por exemplo, nós temos um laboratório próprio, onde a gente faz as nossas análises cromatológicas, microbiológicas, químicas. Esse, por exemplo, é um detector de micotoxina, onde então a gente rastreia toda 100% do milho que entra na fábrica, ele é monitorado para ver se tem fumamizina ou aflatoxina.
por coincidência, essa semana nós recusamos uma carga de milho. Uma carreta de milho voltou, né? Porque estava com níveis acima do nosso permitido de fumonisilina. Isso, os caras entram em desespero, né, quando a gente faz isso. Né? Frequentemente a gente volta com carga de sementes também. Né? E a gente manda um contrato para o nosso fornecedor falando quais são as condições que a gente quer receber o nosso alimento. Né? Então a gente faz essas análises instantâneas. Né? Os equipamentos que permitem que a gente faça embalagem sem tocar nos alimentos. Né? Manuais espalhados, álcool espalhado, gel espalhado pela fábrica. Né? Aqui é uma câmara hiperbárica onde a gente faz o processamento das nossas sementes. É uma câmara de vácuo que a gente... as sementes ficam 3 dias nessa câmara sem ar, a vácuo, onde a gente coloca um gás para matar todos os ácaros, matar tudo que é ácaro e insetos, né? A gente mata aí nesse processo. Né? E o local onde a gente armazena os nossos produtos acabados, né? Todos endereçados, que a gente tem o WMS, né? Que é um programinha que retira sempre o produto. O primeiro que entra é sempre o primeiro que sai. Né? Aqui é o nosso laboratório, onde a gente faz as análises. Né? Aqui é onde a gente faz análises microbiológicas. A nossa funcionária fazendo contagem de bolores e leveduras, né? Contagem de colônias de células. Então a gente tem uma estufazinha ali no fundo, o autoclave aqui, né? O contador, né? Que é uma lupazinha que você faz a contagem das células, né? Das colônias, para ver se está dentro dos níveis adequados. Isso a gente faz com 100% dos produtos de origem animal, passam por essa análise, especialmente de salmonela, né? Para ver se tem. Aqui, por exemplo, a gente monitora de vez em quando a gente monitora até a concorrência, né? Obviamente que eu tentei, mas isso eu até mandei para um laboratório para fazer uma coisa mais precisa, e esses são os resultados. Olha, contagem total de bactéria, enquanto que o máximo é 10 elevado a 100 unidades formadoras de colônia. Aqui tinha quase 3 milhões. Né? Então é um nível bastante mais alto do que o permitido, né? Do produto. Né? A gente já teve casos, por exemplo, isso aqui é dar um exemplo, seja uma notificação de não conformidade que a gente emite para os nossos fornecedores, um fornecedor teste, a gente recebeu um ovo para fazer teste e ele tomou bomba, né, por ter salmonela. A gente identificou salmonela neste ovo. Né? Então, isso é esse monitoramento. Né? Eu também coloco um aspecto importante, que é a questão custo-benefício, é que o produto ele pode custar até 180% mais caro, por exemplo, do que as sementes. Só pela diferença de consumo entre semente e alimento, né, já dá, você já começa a igualar aí, né, o seu custo absoluto. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, o consumo de alimentos usados, né, um canário consome mensalmente 144 gramas de um alimento super prêmio. Tá? Se você pega uma diferença de um alimento super prêmio para um alimento de combate, um alimento prêmio, a diferença, você pega uma diferença aí de R$10 o quilo, né? A diferença de preço mensal é de R$1,44 a mais por cada ave, por mês. Se você perder essa ave, uma ave de R$100, você vai demorar 14 meses para pagar essa ave. Se essa ave custa R$1.000, vai demorar 140 meses. Né? Então, será que vale a pena? Eu provo para vocês, eu já fiz isso várias vezes, que se você ganhar, você pega um alimento que custa R$10, R$20 até, mais caro do que o outro quilo, né? Se eu ganhar 0,5% de produtividade, 0,5% de desempenho de fertilidade, menor mortalidade das matrizes, menor mortalidade de filhotes, pega 0,5% de cada um desses itens, eu dou um lucro para o pessoal. Né? Isso para animais de custo pequeno. Né? Você imagina, então, um canário de R$1.000, um canário de 5 mil, que eu sei que vale, às vezes, né? Ou tem muita gente aqui que cria aves nativas também, pássaros, né? Um bicudo de R$30.000, R$40.000.
Será que vale a pena, gente? Essa é a questão. E só para fechar, eu costumo comparar alimentos super premium, né, igual um carro. Quando você compra um carro, você pode comprar, se o seu dinheiro pode pagar, você pode comprar uma Mercedes ou um Ford Ka, né? Quando você decidir comprar um Ford Ka, você vai estar bem servido, porque ele é muito silencioso, ele anda 120 por hora, 150 por hora numa autopista, assim, né? Tá ali numa boa. Né? Ele tem uma direção elétrica, direção hidráulica, o seu carro bonito, etc. Legal, estou bem ali. Agora entra um caminhão na frente com a 120 por hora na rodovia. Qual que vai bater, o Ford Ka ou a Mercedes? Se bater, qual que vai matar o motorista? Né? É mais ou menos essa a diferença entre um alimento super prêmio e um alimento prêmio, ou high prêmio, ou de combate. Né? E a pergunta que eu faço é, vale a pena? É essa pergunta que vocês têm que colocar na ponta do lápis no final do ano. Né? E lembrando que as coisas acontecem, tem ações de curto, médio e de longo prazo, tanto para o benefício quanto para o malefício. Gente, eu gostaria de agradecer ao Tito aí pela coordenação, né, de todo esse trabalho aí com vocês, e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida.